Diácono Lucas, seminaristas, irmãos e irmãs. Deverás praticar a humildade e encontrará graça junto ao Senhor. O tema da primeira leitura e o tema do Evangelho, a humildade, muito agradável a Deus. Deus se revela e Deus concede de modo abundante a sua graça aos que são humildes. E não faltam textos bíblicos que vão expressar essa ideia. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Aparece em Provérbio, em Tiago, na carta de Pedro. Quem se humilha será exaltado. Evangelho de Mateus, capítulo 23, Lucas, capítulo 14, também capítulo 18. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11. Lucas, capítulo 1. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. Desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. A palavra humildade vem de humus, terra, mesma palavra que deu origem a homem e que deu origem à humanidade. E quando vamos ao livro do Gênesis, lembramos que o homem foi criado da terra. E na quarta-feira de cinzas, uma das frases que pode ser utilizada ao colocar cinzas em nossas cabeças: lembra-te que somos pó, e ao pó voltaremos. Portanto, a humildade não deveria ser tratado como algo secundário no nosso caminho de vida religiosa, cristã e humana. E ela tem por base um conhecimento o máximo verdadeiro e autêntico possível de si mesmo, que traz consigo aspectos positivos e aspectos negativos. E assim, quando a pessoa consegue se conhecer, consegue ter uma compreensão melhor e mais autêntica sobre si mesma, também saberá se colocar mais corretamente diante de Deus e diante das pessoas. Deus não só nos cria, mas Deus nos eleva a uma condição extraordinária de filhos de Deus. Mas não podemos subestimar nossa condição humana e só olhar para a nossa dignidade de filhos de Deus. Se considerarmos só nossa vinculação a Deus, podemos cair em um erro grave que vai nos levar à soberba e ao orgulho. É preciso, além de contemplar nossa vinculação com Deus a partir do batismo, que nos torna filhos, e filhos queridos, filhos amados, mas também ponderarmos nossos defeitos e nossa inclinação à satisfação imediata, que chamamos de concupiscência, consequência do pecado original. Então, ponderemos nossa vinculação a Deus, mas ponderemos também que temos uma humanidade limitada e inclinada ao erro. Todos, sem exceção,
ainda temos virtudes que não conquistamos. Todos temos defeitos que ainda não superamos. Mas o que me preocupa, e não me preocupa pouco, é a inconsciência que temos diante de nós mesmos. Me preocupa não nos conhecermos bem. Preocupa não termos interesse por nos conhecer. Talvez saibamos explicar melhor quem é o outro que convive conosco do que explicar quem somos nós mesmos. Talvez tenhamos mais facilidade em apontar qualidades e defeitos de quem está à nossa volta do que reconhecê-los em nós. Por quê? Porque nos conhecemos pouco e porque parece não ser importante nos conhecer. Me preocupa que não ponderamos bem nossos insucessos. Me preocupa que subestimamos a força dessa inclinação ao erro, ao mal e ao pecado que temos todos nós. Francisco Faus, um autor contemporâneo, em um de seus livros sobre virtude, diz que temos máscaras. E ele diz: usamos máscaras para nos convencer que as pessoas estão sempre erradas a nosso respeito. Usamos máscaras, repito, para nos convencer que as pessoas estão erradas ao nosso respeito quando apontam uma fraqueza, um erro ou um pecado nosso. Então, dissimulamos. Diz ainda que usamos máscaras para parecer virtude o que em nós é defeito e pecado. Então, a pessoa não mente, ela está evitando um conflito. Não é mentirosa, só está evitando um conflito. Não é assim? É assim que aparece na confissão. E até quando aparece na confissão diz, é uma mentirinha para evitar um problema maior. Só que curioso é que todo mês aquela mentirinha está presente na mesma confissão, da mesma pessoa. É quando ele diz que usamos máscaras para parecer virtude, o que é defeito. E na primeira máscara que ele cita, a própria pessoa quer se iludir de que não tem erros, ou de que seus erros não são graves. Máscara, ela quer convencer o outro. Ao tomarmos consciência de quem somos, com aspectos positivos e com aspectos negativos, e tomando consciência do amor imerecido com que Deus nos cerca, deveria surgir em nós um intenso movimento de gratidão e desejo de correspondência a Deus, que nos ama, apesar das nossas máscaras, apesar das nossas falsidades, apesar de nossa falta de conhecimento próprio. Tendo como apreço, nesse desejo de gratidão, de correspondência, tendo como apreço a obediência à palavra de Deus, e tendo como centro, não só Deus, mas também o cuidado com o nosso próximo. Quero dizer que o amor a Deus se expressa na obediência à sua palavra,
E o amor ao próximo se expressa, sobretudo, no serviço. Então, a pessoa que é humilde, que vai aprendendo a se conhecer, vai aprendendo a se colocar diante de Deus, vai aprendendo a se colocar diante do próximo, e essa pessoa humilde, ela vai ter uma postura de serviço. Na sociedade, partilhando, exercendo bem o trabalho, estudando com afinco, e na igreja, ajudando as pessoas a estarem mais próximas de Deus. E é isso. É isso que faz um catequista, é isso que faz um agente pastoral. É alguém que vai tentando trilhar um caminho de pequenez diante de Deus, de gratidão para com Deus e de partilha de sua vida, de seu tempo, de seu conhecimento e suas habilidades com os irmãos. É isso que os agentes pastorais fazem. Ofertam a sua vida em uma dinâmica de correspondência e de gratidão a Deus que nos ama primeiro. Nesse quarto domingo de agosto, que dedicamos e direcionamos nosso olhar na igreja, no Brasil, para o fiel leigo. Esse fiel leigo que atua na sua comunidade paroquial. Esse fiel leigo que ajuda a dinamizar a vida pastoral paroquial. Esse fiel leigo que na sociedade é sal da terra e luz do mundo. É para ele que se direciona o olhar da igreja no Brasil nesse quarto domingo de agosto. E eu quero, nessa Eucaristia, expressar minha gratidão às centenas de pessoas que ao meu lado dão dinamismo à nossa paróquia e à nossa capela Rosa Mística. Pessoas que com fé e generosidade ajudaram e ajudam a mudar a fisionomia e o dinamismo de nossa comunidade. Na paróquia, na última vez que contabilizamos, quando cheguei, tínhamos 350 membros pastorais e antes da pandemia tínhamos próximo de 800 membros de pastorais. Além da própria capela, que cresceu também o número de pessoas ativas e envolvidas, o que fez com que saíssemos de uma missa semanal para 5 missas semanais, 2 na semana e 3 missas dominicais aqui na capela. O que fez com que pudéssemos abrir possibilidade de tantos projetos diferentes na paróquia, e que não depende só do padre, porque o padre não conseguiria tocar 60 pastorais. Só foi possível porque muitas pessoas se dispuseram nessa dinâmica de reconhecer quem é, reconhecer sua pequenez, de ter o coração cheio de gratidão para com Deus e de querer expressar essa sua gratidão não só na vida espiritual, mas na própria vida doada. Quero dizer a cada um de vocês hoje, muito obrigado, porque o padre não faria nada sozinho. Obrigado a muitos de vocês que já encontrei ativos aqui na paróquia quando cheguei. Obrigado aos outros que vieram espontaneamente. E obrigado também àqueles que vieram depois de alguma insistência do padre, que não foi pouca. No entanto, ainda temos uma parcela grande de paroquianos na paróquia e na capela que precisam tomar coragem para serem mais generosos e partilharem a vida, o tempo e suas habilidades. E sem dúvida, temos ainda uma sociedade
que carece dessa presença ativa, consciente e amadurecida de cada um de vocês, levando Jesus a tantos ambientes profissionais e a tantos colégios e faculdades. Não é só o padre que conta com vocês. Deus conta com vocês. Porque vocês devem levar Cristo a todos esses lugares e ambientes. Termino mais uma vez olhando para a Virgem Maria e para as suas palavras. O Senhor fez grandes coisas em meu favor. O reconhecimento de Maria por tanta graça que Deus lhe concedeu. E por isso ela responde: eis aqui a serva do Senhor. E depois de se reconhecer serva e de se reconhecer pequena, diz ainda: faça-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se a tua vontade na minha vida. A humildade gera abertura maior para com Deus, reconhece a ação de Deus na vida, sabe ser grato e então tem como resposta a doação da própria vida. Com essas palavras de Maria, podemos todos concluirmos que aquele que passa a se conhecer mais, a partir de um caminho de humildade, será sempre um servidor dos irmãos, um servidor na igreja, um discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a nos abrir à graça de Deus, por meio de um coração humilde, como o coração de Jesus. Assim seja. Amém.